Boa noite, hoje aqui estou lendo aqui uma passagem da Bíblia, vamos estar explicando aqui. Se encontra no livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Bom, tu já sabe que isso é uma história, certo? Jó 2, 9. Jó 2, 9. E porém ele disse... Não, é Jó 2, 9. Então a mulher lhe disse: ainda retém a sinceridade, amaldiçoa o seu Deus e morra. Só essa parte, né? Às vezes as pessoas dizem assim. Esse é o texto que é mais lido, é falado, é pregado. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Bom, aí já está falando de uma história, tá? É uma história, como uma história que Jesus contava, a parábola das 10 virgens, a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo. Tudo é uma história, tá? Tudo é uma história. Jó era aquele personagem, que aquele livro de Jó é um livro da história, tá? Vamos deixar bem claro como que é essa história. Houve uma pessoa cujo nome era Jó. Eles deu esse nome para não falar o nome real da pessoa, talvez nem sabendo. Mas Jó era temente a Deus. Amava a Deus, seus filhos pecavam, ele ia pedir perdão dos seus pecados, né? E assim sucedia. Jó tinha muito dinheiro, era o mais rico. Tinha filhos e filhas, acho que é 7 filhos, né? De repente, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. Filhos, riqueza, tudo aquilo. O Senhor Deus ordenou a Satanás que pudesse tirar tudo aquilo que Jó tinha. Quando todos apresentaram na presença do Senhor Deus, no meio veio Satanás. E o Senhor Deus disse: por onde estava Satanás? Estava por aí de rodear a terra. Observaste o meu servo Jó? Sim, eu vi ele por aí. Homem temente, né? É temente. O Senhor dá tudo o que ele quer. Tudo que ele precisa, o Senhor dá. Quer o quê? Ele é temente mesmo. Tira tudo que ele tem, vê se ele vai continuar te adorando. E o Senhor Deus disse: esse eu confio. Esse eu confio. Pode tirar. Toca nele, Satanás. Tire tudo que ele tem. De uma hora para outra ele perdeu tudo. Só vinha o criado e falava, nós estávamos no curral. Veio um forte raio, matou todo o gado. E matou todas as pessoas também, sobrou só eu para contar a história. E vinha de novo, e assim foi indo, Jó foi perdendo tudo. Então, de rico que Jó tinha, ele perdeu tudo. E não blasfemou. Aí, o Senhor Deus ordenou, deixou que Jó tocasse, que o Satanás tocasse na vida de Jó. Não quebre nem os ossos e nem na alma, que ele é meu. Esse não blasfema, eu conheço. E aí foi. Entrou ferida, chaga por todo quanto é parte do corpo de Jó. Não tinha uma parte que não tinha ferida. Jó simplesmente ficou com aquele caco de telha. Aquele caco de telha simplesmente era a mão do Senhor. Era a mão do Senhor cobrindo. Era a cobertura. Jó arrancou toda a sua roupa e entrou num monte, sentou em um monte de cinza e disse: nu eu vi
e nu eu vou para o meu pai. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a mulher de Jó, você vê que ela no tempo inteiro, ela nunca falou nada. Jó sofria, ela também ficou pobre, ele não tinha nada, ele perdeu tudo, ela também, de madame que tinha criado, que tinha funcionário aos seus pés, mas nunca ela abriu a boca para falar nada. Aí vem aquela frase, a mulher de Jó disse, amaldiçoa o seu Deus e morra. Não, não é isso que ela falou não, tá? É isso que todos falam, todos os judeus falam, as Bíblias modernas e as de 1000 anos atrás também vai falar isso, mas estudando muito e procurando o texto, descobri a frase que ela diz, abençoa o seu Deus e morra. Lá está dizendo assim, ou na Bíblia espanhol, quer dizer, los bendiga seu Deus e morrerá. Los bendiga o seu Deus e morrerá. Abençoa o seu Deus e morrerá. A palavra quer dizer barak, barak. Eu não sei falar inglês, não em árabes muito pior ainda. Mas a palavra diz no hebraico, barak, Eloí, famute. Abençoa o seu Deus e morra. Elohim é Deus. Essa frase está lá em 2 Reis, agora eu não tenho o versículo, não me lembro, minha memória não é grande coisa, mas se alguém perguntar, eu vou achar lá onde está e vou morrer, e vou apresentar, tá? Essa mesma frase que aqui a turma diz, amaldiçoa, lá o mesmo nome, quer dizer, abençoa, tá? E resumindo, Jó, o homem íntegro, reto, fazia lockout e orava pelos seus filhos, porque tinha dançado e tomado vinho. Agora acha que ele ia ter novamente, quando virou o seu cativeiro, ia ter novamente filho com aquela mulher que mandou ele amaldiçoar o Senhor Deus. Ele era temente a Deus. Então a frase não foi essa. Aí alguém está perguntando, mas você vê lá o versículo seguinte, só você lê lá que você vai entender. Ele diz, como que fala com uma louca? Deus dá. Simplesmente ele está repreendendo ela do modo que ela falou. Como ela disse, amaldiçoa esse... Ela não falou amaldiçoa, ela disse, abençoa o teu Deus e morra. Louve ao seu Deus e morra, dá esse nome. Agradeça ao seu Deus e morra. Só que ela falou gritado. É isso que a frase, é isso que vem lá na frase, ele repreendendo a sua esposa. Mas jamais ela falou amaldiçoa. Ela falou gritado, no tom que ela falou gritado, ele repreendeu ela. Então essa é a história, se você quiser procurar, eu vou procurar na Bíblia, você não vai achar. Então eu vou comprar uma Bíblia hebraica, que aí vou achar, também não vai. Ou espera um pouco, é real ou não é real? É real, sabemos que a Bíblia ela vem sofrendo reajuste, correção no decorrer de 2000 e tantos anos. Essa história aconteceu mais de 3000 anos atrás, isso foi contado. Então essa história, livro de Jó, é escrito pelo homem, tá? O homem escreve o livro de Jó, contando a história de um personagem, tá? Vamos dizer, o que é personagem? A Bíblia se divide, Deus falando, Jesus falando, o profeta falando, e o homem escrevendo. Então, o que está na Bíblia não é verdade? É verdade. Nós temos que saber o que é livro profético, o que é livro de poesia ou livro poético, livro de revelação. O Salmo, quase todos os Salmos são realidades, boa parte, Salomão,
Davi escrevendo esses livros. Tem as cartas de Paulo. As cartas de Paulo não faz parte da Bíblia. Como assim não faz? No conselho, quando foi decidido os livros que iam entrar na Bíblia, por um voto que não entrava as cartas de Paulo. Aí um voto a mais ganhou. Lá foi os bispos e a turma que estava lá vendo qual passagem que vai entrar na Bíblia. Se colocasse tudo aquilo que aconteceu, ia dar um livro que ninguém ia carregar. Hoje em dia, pela mídia, conseguiria, mas pelo real, na época, não conseguia. Então, essa é a história da Bíblia. É só você pegar a Bíblia, ver lá, está escrito lá, isso aí está lá em Efésios, está não sei o que lá, está não sei onde. Vamos saber. Os 4 evangélicos, Jesus falando, praticamente quase tudo nos 4 evangélicos era Jesus falando. Era uma história real agora no tempo moderno, é que nós temos que fazer tudo que Jesus falou, Paulo ou Pedro, ninguém pode contestar aquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou é ponto final. Aquele que não ama o Filho, não ama o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então vamos esquecer, vamos seguir a Bíblia, vamos ler. Tá, como que eu vou saber se isso que você está falando é real? Pegamos do começo da Bíblia, temos lá da onde veio Abraão, da onde veio Arão, da onde veio Moisés, quem era o pai de Noé, da onde tudo começou com Adão e Eva e tudo tem a sua sequência. Mas Jó, sendo um homem de uma história grande dessa, quem que foi o filho de Jó? Com quem que ele casou? Quem que é a descendência dele? Não tem, esse é na mesma época de Abraão, só que não tem uma sequência. Ele teve filho e filha. Ele teve filho e filha com a mulher. Quem que eram os filhos? Com quem casou? Qual são a descendência de Jó? Não existe, tá? Como existe a descendência de Cã, dos filhos de Noé, de Isaac, de Caim, de Jacó, vem seguindo, tá? Você vai seguindo aquela geração, ok? Mas Jó também não teve a descendência. E ele teve filhos e filhas. E era uma cidade de Ur, conhecido como cidade celeste, ou a cidade de Deus. É a pátria de Deus. É as terras de Ur. Que então é um personagem. Ninguém sofre daquele jeito, sofre até mais quase, mas blasfema, protesta. Essa é a história de Jó. Então, Jó é um personagem da Bíblia, tá? E a frase que ele diz é, a mulher dele disse, abençoa o seu Deus e morra. E no espanhol diz, los bendiga los seu Deus e morrerá. Quer dizer, abençoa o seu Deus e morrerá, tá? Nenhuma frase também amaldiçoa. Simplesmente foi colocado isso aí para confundir a cabeça das pessoas. Se você quiser buscar isso aí, você vai procurando, voltando no passado para você conseguir. Conseguir uma Bíblia, um hebraico, aí de 1500 a 2000 anos atrás, só aí você vai conseguir, tá? Que no hebraico moderno você não vai conseguir. Vai estar escrito isso mesmo, tá? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas a história real é, abençoa o seu Deus e morra. Isso está em 2 Reis, acho que é 4. Eu vou procurar, depois eu deixo aí nos comentários, aonde essa mesma frase que está
aí dizendo amaldiçoa lá, essa mesma frase dizendo abençoa, no hebraico, ok? Fica tudo na paz, vão deixando o seu joinha. Se gostou dessa história bíblica, essa é uma história real, tá? Essa não é história de fantasma e nem é história, simplesmente é a Bíblia contada como ela é, ok? Vai ficando tudo na paz, tenha uma boa noite, que o Senhor Jesus abençoe a todos. A paz.